empecé muito temprano em um movimento estudantil, com 13 anos. E já com 15 anos eu participava em um movimento nacional que se chamava REC, Juventude Estudantil Católica. É um movimento de ação católica que em Brasil era muito progressista. E nós outros estávamos muito interessados em la guerrilla de Serra Maestra e hemos comemorado também muito a vitória de Fidel e da Revolução. Então, com 15 anos já tinha uma consciência formada de esquerda, incluso atuava em um movimento estudantil de Belo Horizonte, que é minha cidade, capital da província de Minas Gerais. Atuava em aliança com a Juventude Comunista. Então, ha sido um momento de muita alegria para nós outros, quando Cuba se independizou do imperialismo dos Estados Unidos. Era uma figura distante, ou seja, sabia que era um líder revolucionário, um pouco como tuvo sempre a figura de Ho Chi Minh, nunca ido ao Vietnã e para mim está muito lejos, Cuba também está muito lejos, ou seja, não tinha nenhum... A figura de Fidel me impressionava como líder desse processo revolucionário, mas não me dizia muito mais que isso. Eu mantive contato com os sandinistas antes da vitória, porque a Revolução Sandinista teve características muito peculiares. Uma delas é que havia uma aliança entre cristianos e comunistas. E quando a gente, eu era amigo de Ernesto Cardenal e outra gente, e quando chegou a vitória, o Frente Sandinista me invitou a assessorar para ajudar a gente a entender a relação entre cristianismo e marxismo, que é uma de minhas especialidades. Então, invitado, passei aí com muita frequência a Nicarágua, trabalhado aí de mais ou menos uns 10 anos com comunidades cristianas e também com os militantes do Frente. E por ocasião do primeiro aniversário, o Frente me invitou e liguei com Lula, que em aquele momento estava muito conhecido por liderar as huelgas obreiras em Brasil contra a ditadura. E em la manhã de 19 de julho de 80, Miguel Descoto, que era sacerdote, muito amigo meu e ministro das Relações Exteriores, nos levou à praça e aí vimos Fidel, mais ou menos a uns 5, 7 metros de distância, em um outro balcão em la praça. Já nos demos por satisfeitos, porque vimos a figura física e presencial do comandante. Pero quando regressamos, na hora do almoço ao hotel, Descoto nos disse: esta noite eu vengo a recorrê-lo para uma atividade, então se vocês se mantenham aí. Efetivamente, como às 7 da noite, vino a recorrer-nos e disse: vamos à casa de um amigo. E quando já chegamos, nos acercamos da casa, miramos e havia muitos soldados e polícia e nos demos conta que vai chegar Fidel. E era a casa de Sérgio Ramírez, vice-presidente de Nicarágua. Uma casa muito cômoda, com um pátio espanhol. E Lula e eu nos quedamos aí. E, a um momento, Fidel chegou, ha sido o único carro que entrou na casa, em um pátio. E como Fidel era muito educado, muito atencioso, passou a cada pessoa cumprimentando, dando-se mano. E também Lula e eu nos quedamos satisfeitos já. E sabíamos, Descoto havia dito, que Fidel havia ido aí a esta casa para receber empresários nicaragüenses que tinham medo de que Nicarágua ia por o mesmo caminho de Cuba.
E tocava a Fidel tranquilizar esses empresários. E quando chegou às 12 da madrugada, Descoto nos dijo: bem, la cola ha terminado. E vocês têm interesse de falar com Fidel? Sim, claro. Aí Lula e eu entramos na biblioteca, estava Chomi, o comandante Pinheiro, e saímos às 6 da manhã. Em minha cabeça, era a primeira vez e única em la vida que eu ia falar com Fidel Castro. E como sou uma pessoa que tem senso de responsabilidade histórica, eu pensei, hay que aproveitar aqui para dizer algumas coisas que me inquietam em relação à Revolução Cubana. Então, eu perguntei, comandante, eu tenho duas perguntas a fazer. A primeira, por que o partido e o Estado cubanos são confessionais? Como confessionais? Somos ateus. Sim, comandante. Afirmar ou negar a existência de Deus é pura confessionalidade. E na modernidade exige partidos e estados laicos. E um Estado tem que representar todo o conjunto da população, crentes e não crentes. Não pode ser um Estado católico, um Estado islâmico, um Estado ateu. Tem que ser um Estado laico. Fidel, incrível isso, porque Fidel não era um homem arrogante em sua atitude ética. Dava esta impressão por sua dimensão física, por sua corona de celebridade, mas Fidel era muito... sabia escutar. Havia que ter coragem para dizer as coisas. É verdade. Ele disse, Beto, eu nunca havia pensado as coisas por esta ótica. E tu tens razão. E como a gente aqui em Cuba sabe, passado um tempo, se cambiou a Constituição de Cuba e se cambiou também o Estatuto do Partido Comunista, que passaram a ser laicos, incluso permitindo ao partido o ingresso de cristianos, de gente que tem fé religiosa. A segunda pergunta, comandante, como é a relação da Revolução com a Igreja Católica? Mira, eu sabia como era, mas eu queria escutar da boca de Fidel. E digo a ele, antes que você conteste, eu diria que há três hipóteses. A primeira, a Revolução persigue a Igreja Católica. Se é assim, a Revolução hace muito bom serviço ao capitalismo, ao imperialismo, que quer provar a total incompatibilidade entre cristianismo e revolução. A segunda hipótese, a revolução é indiferente a los cristianos, a los católicos. Se é assim, a revolução presta muito bom serviço à la contra-revolução, porque um católico em Cuba que está contra a revolução quer sair do país, pero não logra ser-lo imediatamente, vá à sacristia da igreja, hasta que logre sair do país. E a terceira hipótese, a revolução, o Estado cubano, como ente político, dialoga com todas as instituições que existem em um país, sem nenhum prejuízo, incluso respeitando suas diferenças, peculiaridades. E Fidel me disse, de novo, tu tens razão, eu nunca havia analisado
por essa perspectiva. Há 16 anos que não recebo um obispo católico. E tu está disposto a nos ajudar a, de novo, criar boas relações com a Igreja Católica em Cuba? Eu digo, sim, comandante, de minha parte, sim, mas isso depende da outra parte. É necessário que os obispos de Cuba estejam de acordo. E quando tu pode vir a Cuba? Eu digo, eu tenho que mover as coisas para ver se os obispos me recebem, porque não há diálogo quando um quer e outro não quer. E, efetivamente, mantive meus contatos desde o Brasil, e em 81, este ano, são 40 anos que venho a este país. A primeira vez foi em 81, estamos em 2021. Vindo aqui para um encontro com a Conferência Episcopal, em outubro. Aí liguei, expus minha conversação com o Fidel e disse, meus senhores, eu estou disposto, se vocês estão de acordo, a ajudar em essa intermediação entre Estado e Igreja Católica em Cuba. Aí os obispos, alguns, sacaram todos os fantasmas de crítica à Revolução. Incluso dizendo, Beto, eles querem manipular-te, não sei que coisa. Eu já esperava isso, não sou ingênuo. Então, é um momento onde eu digo a eles, mira, meus senhores, se vocês não querem que eu haga este trabalho, ok, para mim é complicado, é muito difícil, porque vive um país de ditadura militar, inimigo de Cuba, e venir aqui é um risco para mim. Agora, a responsabilidade delante de Deus e delante da história é de vocês, se não querem. Aí um deles, o presidente da Conferência Episcopal, disse, Beto, por favor, pode sair um pouco, vamos falar entre nós outros. Eu quedei afuera 1 hora, e quando regressei, eles han dicho, estamos de acordo, podem empezar seu trabalho. E assim foi um trabalho que durou 10 anos. Em 91, os obispos han dicho para mim que já não necessitava esta assessoria, e eu digo a eles, mientras o Estado cubano não me diga o mesmo, eu vou seguir vindo neste país. E o momento mais forte desses 10 anos foi a saída do livro Fidel e la Religião, que efetivamente esse ha sido sempre um país religioso, pero havia muitos prejuízos e bloqueios, hasta por influência da União Soviética, e com o livro ha sido a primeira vez que um jefe de Estado comunista em ao poder falou positivamente da religião. A primeira vez na história. Por isso o impacto desse livro, que vendeu em um mundo mais de 3 milhões de exemplares e solamente em Cuba mais de 1 milhão de exemplares. As primeiras vezes que vim a Cuba, eu me quedava de hóspede em nosso convento dominico aqui, na igreja San Juan de Latran, em Alvedado. E Fidel me chamava para conversar em função deste trabalho meu de contato com a Conferência Episcopal. Pero um dia Chome me disse, a Fidel le gusta hablar com os amigos mais por la noche, por la madrugada. E aí ele queria chamá-lo, pero como era muito tarde, ele não se sentiu a gosto de tocar em um convento para chamar-te. E eu compreendi o recado de Chome,
ou seja, melhor que eu esteja em um lugar que Fidel tenha acesso a mim a qualquer hora que pueda. O governo, como venia aqui em função de igreja e governo, me invitou à casa de protocolo. E aí sim, Fidel ligava às 11, às 1, às 2, imprevisível. Então, aí se reunia um grupo de amigos meus, La Gente de Casa das Américas, Armando Hart, Roberto Retamar, comandante Pinheiro, enfim. Alguma vez tinha algum escritor ou artista estrangeiro por aqui, era invitado, e teníamos uma conversação. E sempre, ou quase sempre, ligava Fidel um pouco mais tarde. Muitas vezes não comia com nós outros, ligava incluso depois da comida. E eu meti na cabeça como sou escritor, de fazer um librito sobre Cuba. Havia um solo livro favorável à Revolução Cubana, que é um clássico, hecho por Fernando Moraes, um escritor muito conhecido em Brasil, conhecido aqui também, muito amigo de los líderes cubanos e tudo. Então, esse livro teve muito impacto e eu queria ser um outro livro com outro objetivo, um livro destinado à juventude em Brasília, do que significava a Revolução. E pensei em, ao final, ter uma entrevista com o comandante. Então, esta noite, eu falei com Lupe Vélez, que era assessora de Fidel, sobre essa possibilidade, e Lupe disse: Roberto, não vai ser possível, não quero criar ilusões. Há 3.000 pessoas, escritores, periodistas, cineastas, em la cola de entrevistar Fidel. E realmente, muito raramente, Fidel dá a entrevista. Em geral, prioriza, por razões políticas, entrevista em los Estados Unidos, para os Estados Unidos. Eu digo a Lupe, eu tenho um princípio e vou seguir meu princípio. O que não se consegue é o que nós outros hemos tentado muitas e muitas vezes. E eu vou tentar. E, efetivamente, esta noite lhe amei a Fidel à parte e disse: comandante, eu tenho esse projeto desse librito e me gostaria de fazer-te uma entrevista para os jovens do Brasil. Eu disse: sim, podemos fazer. Não a hora, esse período, para mim, estou muito complicado. Ele amou a Tchome e disse: Tchome, Beto quer fazer aqui uma entrevista e como está a renda, quando convém que ele regresse a Cuba para isso. E Tchome examinou aí lá a coisa e disse: em maio de 85. Estou falando de fevereiro de 85. Entre o período de fevereiro hasta maio, a ideia cresceu em minha cabeça. Não, como? Vai ser uma entrevista para um final de livro. De nenhuma maneira. Vai ser uma entrevista substanciosa com Fidel para um livro totalmente dedicado a seu pensamento, a suas palavras, a sua história. E empecei a preparar na cabeça, em los papeles, a ler coisas e tudo, essa entrevista. E aqui vindo em maio, e incluso Fidel havia invitado meus papás, eles vieram juntos e quedamos os 13 na casa de protocolo. Então, na primeira cita que tive com Fidel, havia em la víspera empezado la Rádio Martí em Miami. E Fidel me disse: Roberto, tu vai me desculpar, mas estamos em um momento muito complicado. Estamos em la ola desta rádio anticubana, imperialista, e não podemos, eu não tenho como dedicar-te
tempo para a entrevista como tu pensava ser, quizá em outro momento. O que me vinha na cabeça nesse momento não é solamente este princípio mío, que há que lutar hasta o final. Me vino a novela de Hemingway, El Viejo e o Mar. Eu me senti delante de um tiburão e vou a pescar esse tiburão. Me senti como El Viejo desta novela e empecei a insistir com Fidel. E ele me perguntou: "E que tu queres perguntar?" Eu tomei meu caderno, onde tinha 64 perguntas preparadas, empecei a ler, e quando chegou na quinta pergunta, Fidel me disse: "Mañana empezamos." O que hizo Fidel cambiar de posição? Essa é uma interpretação subjetiva, nunca conferi, nunca dito a Fidel: "Ha sido por isso que tu cambiou de ideia." Mas a minha impressão subjetiva é isto, que Fidel não lhe gostava entrevistas teóricas. Sabe, que perguntasse: "Comandante, como tu vê a relação da dialética de Karl Marx com a dialética de Bakunin? Como tu analisa, compara este livro de Engels com este livro de Lenin?" A Fidel não lhe gostava essas coisas teoricistas. Era um homem muito pragmático, muito inteligente, muito culto, mas muito pragmático. E lhe gostava lo vivencial. E justamente as 5 perguntas estão ao início do livro. Como ha sido sua formação religiosa? Como era tu padre? Como era tu madre? Como tu madre lhe ha passado a fé católica? Como tu has sido bautizado? Era uma coisa de vida, não era uma coisa de ideias, princípios, teorias. E ele se encantou. E aí trabalhamos 4 dias, 23 horas, e saiu este livro. Para que se hizo essa revolução? Para garantizar ao povo de Cuba os direitos humanos fundamentais, a começar por los 3 primeiros básicos: alimentação, saúde e educação. Há um passagem em o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que uma pessoa pergunta a Jesus: "Senhor, quem vai se salvar?" E Jesus dá uma resposta surpreendente, porque não digo: "Não, vai se salvar quem ha ido à igreja todos os domingos, vai se salvar quem hizo não sei quantas orações, vai se salvar quem não ha comido carne em los viernes." Não, nada disso. Ele disse: "Eu tuve hambre e tu me has dado de comer. Eu tuve sede, tu me has dado de beber. Eu estuve na cárcel e tu me has visitado. Eu estuve enfermo e tu has cuidado de mim. Eu estava sem teto por la calle, por la carretera, e tu me chamou a tu casa. E muitos vão a dizer: quando foi, Senhor,
que te vi com hambre, com sede, enfermo, em la cárcel, refugiado, perdido na calle. A cada vez que insiste isto a um desses pequeninos, a mim lo insiste. Ou seja, mira que muita gente que luta por justiça, por esses direitos, não tem ideia, como a revolução não tinha, de que quem serve ao próximo serve a Deus, mesmo que não tenha fé. E a recíproca não é verdadeira. É totalmente equivocado quem pensa que está servindo a Deus, pero dá as espaldas para o próximo. E põe seus interesses e privilégios por arriba de los direitos de los demás. É uma revolução evangélica. Não, é uma revolução para compartilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Há desigualdade? Há desigualdade. Há dificuldades? Há dificuldades. Pero o projeto revolucionário é para todos, não é para uma minoria, é para todos. Como Chomsky, por exemplo, que para mim é um exemplo de homem novo do comunismo, é Chomsky Miar. Porque Chomsky trabalhava duro com Fidel, era seu secretário, era seu fotógrafo. E ao final de semana, que Chomsky podia descansar, não, ia construir vivendas, cultivar huertos em las partes vacias aqui da cidade, e me invitou, eu fui com ele, trabalhei aí na construção de vivendas todo um domingo. Então, isso me impactou muito. Por isso é uma revolução evangélica. Fidel era um homem que, seja em uma finca que tem muita pedra, e Fidel legava aí, e o campesino dizia, não, comandante, aqui não é possível cultivar lechuga porque essas pedras. E Fidel dizia, não, você está mirando isso porque você não pensou em esta alternativa, não sei que coisa, e já o homem se animava a seguir a sugerência de Fidel. Fidel era assim, todo. Ele nunca dizia, não sei, entendo, não vai ser possível, não. Ele não entregava os pontos. Sabe, era como um boxer que, primeiro, nadie podia derrotá-lo por nocaute, e segundo, que ia em todos os assaltos hasta ganhar ou manter o inimigo pressionado, como hasta hoje Cuba hace com os Estados Unidos. Porque se há uma vergonha na história do imperialismo dos Estados Unidos, são as várias derrotas que ha sofrido. Vietnã, Baía de Cochín e o próprio hecho da Revolução Cubana, completar mais de 60 anos a 150 milhas de la Florida. Então, isso é muito impactante e heróico. E muita gente em Brasil me pergunta, e por que Estados Unidos pôs abarro o governo do Iraque, o governo de Líbia, o governo de Afeganistão, e não põe abarro o governo de Cuba? Sim, Cuba é pequena, é frágil. 2 horas de bombardeio aqui, para muita gente em Brasil, seriam suficientes para pôr abarro toda Cuba. E eu sempre digo, você está equivocado. Os Estados Unidos o governo dos Estados Unidos é criminal, mas não é tonto. Ele ha aprendido com o Vietnã, por exemplo, com Baía de Cochín, que um governo se pode pôr abarro, para um povo jamás. Jamás. E entrar em Cuba é lutar não contra um governo, é lutar contra um povo.
e ele sabe que esse povo defende a revolução, que é um povo revolucionário. Para compreender Fidel, não há que buscar as raízes em la tradição marxista. Há que buscar em José Martí e los jesuítas. Martí ha impregnado Fidel de la convicção de que há que liberar Cuba de qualquer mano estrangeira. Há que lutar por isso. Há que lutar com inteligência, confiança em o povo, e que era possível unir a vida intelectual com a militância política. Os dois eram muito cultos, muito intelectualizados, muito inteligentes, e os dois eram militantes políticos. Tinham este objetivo inquebrantável: liberar Cuba de toda e qualquer opressão ou dependência estrangeira. E os jesuítas han formado o niño e jovem Fidel Castro Ruz com muita força de vontade, com muita disciplina, com muito respeito ao próximo e com muita disposição de luta. Na igreja se diz que a diferença entre um dominico e um jesuíta, eu sou dominico, é que um jesuíta, quando hace as coisas, é porque está firmado em la voluntad. Sua vontade é inquebrantável. E um dominico não, está firmado em la inteligência. Bom, isso não é muito justo, né? Porque efetivamente os jesuítas também são muito inteligentes, como nós outros dominicos temos nossa força de vontade. Pero Fidel era um jesuíta nesse sentido, de disciplina, de vontade, de persistência, tenacidade. Era um jesuíta. Eu conheci, teria um primo jesuíta. Estudei um ano em um seminário jesuíta, primeiro ano de teologia. Então, conosco bem como é a coisa. Os dominicos são mais flojos, mais liberais. Os jesuítas não, é quase são conhecidos como o exército da igreja. Por quê? Porque seu fundador, Inácio de Loyola, era um militar. Então, se ha passado a seus discípulos esse caráter militar mesmo, né? Isso era Fidel. Então, e ao mesmo tempo muito culto, muito inteligente, muito aberto, né? Então, essa é a razão. Essa mescla entre Martí e jesuítas explica Fidel Castro. Depois que Fidel deixou o governo e se foi à casa, ele seguiu me invitando cada vez que eu venia a Cuba para encontrá-lo na casa. Muita gente pergunta como se explica tu amistad com Fidel. Tu não és obispo, tu não és empresário, tu não és político, não és milionário. E por que esta amistad? Eu digo, há que perguntar a ele. Em verdade, és uma amistad de mano doble, pero la minha mano é uma pequena caída. La dele é uma grande avenida, porque Fidel que é meu amigo. Muita gente quer ser amigo de Fidel, mas depende dele. E ele me tinha uma amistad gratuita. É verdade, muitas vezes eu estava aí pela tarde trabalhando em meus escritos em uma casa de protocolo, e Fidel passava a caminho do palácio,
E, Beto, o que está sendo? Não, estou aqui lendo. Então, vem comigo. Para dizer nada. Eu me quedava aí na oficina, sentadito aí, eu nascia, lendo periódicos, revistas, e ele seguia trabalhando. Era uma coisa assim de amigos que querem estar juntos, não tem que necessariamente tratar nenhum tema, sabe, nada. Uma coisa de estar junto. Então, ele me invitava à sua casa. E nosso último encontro foi justamente o dia de seu cumpleaños, em 2016, 13 de agosto. E ele transvivencia em novembro do mesmo ano. Bueno, em 2016 eu tive 2 encontros com Fidel. O primeiro em fevereiro e o segundo este de agosto, em seu cumpleaños, de 90 anos. Em fevereiro foi curioso, porque cada vez que ligava em Cuba, Fidel estava informado, o Beto está em Cuba. E algumas vezes ele não tinha tempo de me chamar. Estava com uma renda aí de trabalho, de renda e coisas que não me chamava, né? Mas era assim, como entre 5 vezes uma não me chamava. E este período de fevereiro ele não me chamou. E o último dia, eu fui à Casa das Américas assistir a apresentação de um filme, uma película baseada em meu livro, Bautismo de Sangue. E já havia cerrado o hotel porque meu vuelo saía às 5 da tarde. E me acompanhava aqui esses dias Homero Acosta, que era, nesse momento, secretário do Conselho de Estado. Pero Homero não estava em Casa das Américas, por la manhã, em la película. E quando minha maleta já estava em um carro que estava à minha disposição, minha equipagem. E quando estava aí ao meio de la película, entra Homero e diz: Beto, tu tens que sair. Vamos ao hotel. Digo: mira, Homero, eu está a conta todo cerrado no hotel. Como havíamos arreglado, vamos almoçar, depois eu vou ao aeroporto. Não, temos que volver ao hotel porque Dália quer falar com você. E por razões de segurança, não se vai utilizar meu telefone móvel. Tem que ser um telefone fijo. E regressamos ao hotel. Por sorte, a habitação não havia sido ocupada. E desde aí chamamos a casa de Fidel e Dália. E Dália vinha no telefone: Beto, que lástima, sempre muito amável, muito gentil, dizendo: que lástima que Fidel não pudo recebê-lo desta vez e todo, porque está muito ocupado, na renda muito carregada e todo. Eu digo: não, tranquilo. Pero ele quer falar contigo. E vi no Fidel o telefone. E digo: Beto, perdona-me. Era impressionante isso, o carinho que ele tinha e tudo. Imagina, eu não tinha nenhuma renda específica para tratar com ele, uma coisa assim, né? E sabia que ele tinha um tempo muito precioso, estava com problemas de saúde, debilitado, tinha plena consciência de tudo isso. Que lástima que dessa vez não podemos estar juntos, não sei que coisa. E quando se vai? Eu me vou esta tarde, não há como quedar nos dias, sempre dizia isso. Não, comandante, é muito complicado isso, né? Tenho que partir. Mas ao menos não pode vir aqui a hora para tomar um café? Eu digo: bueno, se você me invita, eu vou. Aí montei o carro de Homero e fomos à casa de Fidel. Homero não conhecia Fidel, nunca havia estado com Fidel. Foi a primeira vez. E aí nos quedamos uma hora, né, tomando café, e depois saímos a almoçar. E quando foi em agosto, eu tinha aqui algum trabalho, mas também arreglei a fecha para estar em o dia de 90 anos de Fidel.
E, efetivamente, ele me chamou na hora do almoço a sua casa. Também Homero me acompanhou aí. E dijo, enfim, foi nossa última conversação. E aí falou de la questão de alimentação, falou da preocupação com a segurança nuclear do planeta. Ele tinha muita preocupação com esta guerra de estrelas, né? Essa guerra nuclear. E devo dizer que cada vez que eu venia a Cuba, eu traía 2 presentes a Fidel, 2 regalos. Sempre os mesmos. Chocolates e livros de astrofísica, física quântica, cosmologia, porque eu apresentei aqui um livro sobre isto. Eu não sou científico, mas me meti a 12 anos de trabalho para escrever um livro que está com prólogo de Armando Hart, chamado La Obra do Artista, uma visão holística do universo, que trata muito de física, química e biologia. Mas o livro, na Bíblia, tem os 7 dias da criação, né? O primeiro dia, a luz, o segundo dia, a água, não sei o que, até que ao 6º dia é o ser humano. Então, eu pus isto, sem nenhuma citação da Bíblia, em linguagem científica. A evolução do universo, desde o Big Bang até o surgimento do ser humano. E encantou a Fidel este livro. Depois eu dado a ele, em seguida, o livro deste cosmólogo Stephen Hawking, em inglês, Uma Breve História do Tempo. E ele se encantou muitíssimo com esse livro. E, a partir daí, eu traía sempre livros deste tema, porque sabia, inclusive, que Fidel, para descansar a cabeça, ele gostava de ler ficção científica. Tinha muito apreço por ficção científica. Só que aí não é ficção científica, é ciência mesmo, né? Então, se encantou. E quando cheguei, invitou a sua casa e tivemos falando também desse tema. Mas o tema da alimentação o inquietava mais, né? E, sobretudo, porque sabia que eu havia trabalhado em o programa Hambre Zero do governo de Lula. Então, aí aprendido muito. Por isso, agora posso assessorar aqui o governo de Cuba em o Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional. E Fidel nos invitou a ir ao Teatro Karl Marx por la tarde, em que ia haver um show de La Comenita, né? La Comenita, em homenagem a seus 90 anos. E ha sido, creio que, a última vez que saiu de casa. Então, nos encontramos de novo em o teatro por la tarde e já depois não mais vi Fidel. É previsível que uma pessoa com mais de 80 anos já empieza a dar seus últimos passos em esta vida. Isso, ou seja, eu sempre tive uma relação muito tranquila com a morte. Incluso eu não chamo de morte, chamo de transvivenciação, porque creio que há uma outra vida depois desta vida, como para os bebitos que estão em o ventre materno, eles também são todos ateus, não creem em outra vida. E sai de aí, barro protesta, né? Llorando e todo. Pero há outra vida depois do ventre materno, que é esta vida nossa. Então, eu creio também que o universo é o ventre de Deus. Um dia vamos sair e entrar em uma outra dimensão.
Então, não me impactou tanto. Eu diria hasta que agradeci a Deus a integridade e coerência da vida de Fidel. Por quê? Porque hasta que não chega nosso último dia, podemos ser incoerentes, traicionar nossos próprios valores e princípios. Isso ha passado com muita gente. Gente que eu vivi na cárcel e que dizia, não, vou ser revolucionário toda a minha vida. Hoje, se passo em la calle e ele vem por aí, vai cambiar de passeio, vai de outro lado para não encontrar com Beto. Tem vergonha. Então, sabe, o hecho de Fidel sobrevivi, como Raul, a sua própria obra. E décadas. Mantener a coerência. Morrer em la cama, cercado por la família e por seu povo. Depois de haver mandado ao cemitério dezenas de presidentes dos Estados Unidos e centenárias de diretores da CIA, mira, isso é uma vitória, homem. Uma vitória. Sabe? E eu sei que Fidel morreu consciente. Outra coisa que me consuela, porque eu creio que o impacto seria se eu soubesse que Fidel já não está vivo, pero já não tem consciência e está sendo tratado como um bebito, como há com muita gente. É uma lástima, né? Gente que tem Alzheimer, gente que perde completamente as faculdades. E Fidel não. Passou desta vida a outra inteiro, coerente. Então, você não me surpreendeu. Me surpreendeu, sim, esses outros 3 hechos que me impactaram, assim, porque eu não esperava que Allende ia ser fuzilado em seu próprio palácio, que Boris Bishop, que conheci em Nicarágua, ia ser também assassinado por la CIA. Enfim, essas coisas impactam. Fidel era humano como nós outros. Não podemos endeusar a Fidel. Fidel era um homem desprendido, um homem, bueno, já dado a vida por o povo. Por isso é um exemplo ao qual temos que manter lealdade e que dignifica o ser humano. Primeiro porque todos nós outros somos capazes de muito e somos frágeis. Pero o difícil em la vida é manter a coerência, sobretudo esta coerência em las adversidades. É muito fácil ser burguês em o capitalismo. É muito fácil ser neoliberal em o capitalismo. Agora, ser a favor de los pobres, crítico ao imperialismo, revolucionário, isso é muito difícil, porque há que suportar incompreensões, malas línguas, dificuldades, perda de oportunidades de trabalho, uma série de coisas. Sabe? Muita gente me cerra as portas porque defendo a Revolução Cubana e sou um homem de esquerda, não sei que coisa, não me importa. Eu quero, morrer coerente com esses princípios. Isso ha sido o exemplo de Fidel, que temos que seguir. E creio que Fidel ha impregnado o povo de Cuba desta resiliência diante das dificuldades e do bloqueio, do embargo. Então, creio que o povo de Cuba hoje, diante das dificuldades que vivem, também tem esse sentido fidelista, de coerência, de resiliência e de esperança, sobretudo, muita esperança. Né? E vamos lograr vencer
o venceremos é uma consigna permanente. O legado mais importante é a liberação de Cuba. Tornar Cuba um país independente, soberano, que está territorialmente muito cerca dos Estados Unidos, que é o império mais cruel, mais forte, mais bélico de toda a história da humanidade. E, sin embargo, Cuba é um território livre da presença deste império. Então, isso é um fenômeno. O grande legado é liberar Cuba de qualquer ingerência estrangeira, de qualquer pretensão de oprimir este povo e sacar proveito de seu trabalho opressor. Então, creio que esse é o grande legado. Mas também há outros legados, como a Revolução, liderada por Fidel, ha tornado Cuba um país com uma cultura excepcional, admirável, respeitada, consagrada em todo o mundo, seja em el cine, em el teatro, em la literatura, em la dança, em la música, enfim, la pintura. Cuba é extremamente artística, aqui se produz uma arte de altíssima qualidade. Depois, Cuba tem uma ciência e tecnologia muito avançada, é o único país de toda a América Latina que ha logrado produzir 3 vacunas e todavia há 2 aí a caminho. Isso é uma prova de que Fidel ha convencido, ha metido na cultura cubana essa ideia que aqui os recursos não são para enriquecer uma pequena classe de pessoas. Aqui os recursos são para salvar a vida do povo, para estar a serviço do povo. Este povo tem suas dificuldades, tem por causa do embargo, das condições climáticas, mas há um governo que tudo faz para o melhor possível a todos os cubanos. Aqui não há os problemas que temos em Brasil, de famílias bajo la puente, de niños em la calle, de máfias de droga, de grupos assassinos entrando aí por los bairros e disparando, de polícias assassinas também, tudo isso, de desaparecidos e tudo. Ou seja, a Revolução, e esse é um legado de Fidel, ha logrado dar a este povo uma vida digna, uma vida decente, uma vida de honor. O cubano tem muita autoestima, e isso nos impressiona a nós outros que venimos de fora de Cuba. Então, creio que esse legado é importante. E, por fim, um legado que é impactado, porque ha sido uma exceção. Eu não conosco nenhum outro líder histórico em qualquer setor da sociedade, não somente na política, ou de esquerda ou de direita, não importa, que ha hecho o que hizo Fidel. Dejar em seu testamento: não admito mi nombre em nenhuma avenida, nenhum hospital, nenhuma universidade, nenhum monumento. Ou seja, esta frasezita de Martí, que ele tanto ha repetido para mim, toda a glória do mundo cabe em um grano de maíz, que está em sua tumba em Santiago de Cuba, era a frase de Martí que quizá mais inspirava Fidel. É um homem humilde. O que significa humilde? Humilde não é uma pessoa tonta que barra a cabeça, não. Bene de humus,
tener los pés en la terra. Isso significa humildade. Fidel era um homem humilde, ou seja, tinha os pés na realidade, na terra, e sabia muito bem que revolucionário não é Fidel Castro russo, revolucionários é o povo de Cuba, porque se o povo não luta, se o povo não vence ao 1º de janeiro de 59, e se o povo não sigue em sua luta por um mundo melhor, não vai passar nada. Então, justamente, esse povo invencível é o grande legado do exemplo personal de Fidel. A juventude cubana é um setor majoritário que está com a revolução, que está animado, que se mobiliza, e há um setor minoritário que, quizá por mala informação, tem ganas de sair do país, ir a outra parte, porque creio que dos problemitas que há na comunicação dentro de Cuba é que a gente se compara muito mais aos Estados Unidos do que aos demais países da América Latina, e há que cambiar isto. Há que os jovens aqui devem conhecer melhor o que se passa em outros países, para que não haja gente aqui querendo que o futuro de Cuba seja o presente de Honduras ou de Guatemala ou de Brasil e tudo isso. Fidel encarna a Revolução Cubana e Fidel encarna a história do povo de Cuba desde os 1953, hasta sua desaparição física. Então, creio que o povo de Cuba não é solamente um povo socialista, é sobretudo um povo fidelista, um povo que tem muito carinho por Fidel, porque Fidel tinha muito carinho por esse povo. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martín, y delante de la caravana lentamente sin jinete un caballo para ti. Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fue Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Oh, hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fue Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.